Leitura diária. Êxodo 16. O maná e as codornizes. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer, e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde, apareceram codornizes que cobriam o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabia do que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolhe quanto precisar, um jarro para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes foram dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou ao quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No 6º dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem,
guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram ao 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Vejam que o Senhor lhes deu sábado, e por isso no 6º dia ele lhes dá pão para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: O Senhor ordenou-lhes que recolham 1 jarro de maná e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: Ponha numa vasilha a medida de 1 jarro de maná e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança, para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. O jarro é a 10ª parte de uma arroba. Amém? Para refletir. Êxodo 16 é o capítulo da Bíblia que registra o milagre operado pelo poder de Deus ao enviar o maná para alimentar o povo israelita. Relata ainda que naquela ocasião também ocorreu uma teofania no deserto. O texto bíblico de Êxodo começa registrando a chegada da comunidade israelita no deserto de Sim, na região sudoeste do Sinai. Aquele era o 15º dia do 2º mês, após a saída do povo do Egito. No Egito, o povo havia visto a poderosa mão de Deus agindo contra os egípcios, como o derramamento das 10 pragas. Após terem partido de lá, o povo também presenciou eventos extraordinários, como a travessia do Mar Vermelho. Mesmo assim, a Bíblia diz que toda a comunidade de Israel se juntou numa murmuração coletiva. Os filhos de Israel reclamavam que Moisés e Arão tinham tirado eles do Egito, onde eles podiam se alimentar à vontade, para fazê-los morrer de fome no deserto. Os israelitas incrédulos chegaram a concluir que teria sido melhor que Deus os tivesse matado no Egito. Apesar da ingratidão do povo, Deus mais uma vez manifestou a sua misericórdia e avisou Moisés que faria chover pão do céu. Esse evento miraculoso também serviria como um teste para Israel para provar a fidelidade do povo à palavra do Senhor. O Senhor também garantiu que a provisão seria constante e o povo iria colher uma porção diária. Porém, no 6º dia, Deus faria cair uma porção dobrada para que pudesse se alimentar no dia seguinte. Em seguida, Moisés anunciou ao povo o que Deus haveria de fazer e explicou que a murmuração dos israelitas não era simplesmente contra a liderança dele e de Arão, mas contra o próprio Deus. E enquanto Arão, como porta-voz de Moisés, falava aos filhos de Israel, a Bíblia diz que a glória do Senhor se manifestou numa nuvem no deserto. Em conexão a isso, Deus também anunciou que enquanto pela manhã o povo comeria pão,
que cairia do céu, durante a tarde o povo comeria carne. Ocorre o milagre no deserto. Tal como o Senhor falou, à tarde subiram codornizes que cobriam o arraial de Israel, e pela manhã, quando o orvalho evaporou, a superfície do deserto ao redor do arraial estava coberta de uma coisa fina, parecida com escamas. As codornizes são pequenas aves galiformes migratórias de uma espécie comumente contada na família da perdiz. O texto bíblico registra que o povo não sabia exatamente o que era aquela substância, mas Moisés explicou que aquilo era o pão que o Senhor lhes estava dando por alimento. Moisés também ressaltou a ordenança divina de que o maná deveria ser colhido segundo o que cada um pudesse comer naquele dia, a medida de um gomer, cerca de 1,7 litros, de modo que era para ser colhida uma quantidade maior com o objetivo de ser armazenada. No entanto, os israelitas incrédulos mais uma vez não deram créditos à palavra do Senhor e tentaram guardar uma porção do maná para o dia seguinte, mas essa porção adicional estragou e o povo não conseguiu aproveitá-la. O texto de Êxodo 16 ainda relata que, após o povo ter colhido uma porção diária, o maná se derretia com o calor do deserto. O texto bíblico não se propõe a explicar exatamente o que era o maná. É dito que maná foi o nome dado àquela substância pelos israelitas. Além de dizer que o maná se derretia com o calor, mais à frente o texto de Êxodo também diz que o maná tinha um aspecto parecido com a semente de coentro, branco e com sabor como bolos de mel. E parece que o povo comia o maná cozido no forno ou cozido na água. No sexto dia, conforme o Senhor também havia falado, o povo tinha autorização de colher uma porção dobrada para ser usada no sábado, pois naquele dia de descanso o Senhor não faria cair o maná do céu. Milagrosamente, essa porção adicional para o sábado não estragava, e isso mostrava o controle minucioso de Deus na condução daqueles eventos. Mesmo assim, a Bíblia diz que alguns israelitas insistiram em sair para procurar pelo maná no sábado, se recusando a obedecer aos mandamentos do Senhor. Esse texto bíblico também indica que a observância do sábado semanal não foi inaugurada após os 10 mandamentos dados por Deus no Sinai, pois o sábado já era guardado antes disso entre os israelitas. Portanto, os mandamentos dados no Sinai apenas regulamentaram de forma oficial essa observância. Por fim, Êxodo 16 termina mostrando de um lado a incredulidade e rebeldia do povo, e do outro lado a graciosa e misericordiosa provisão de Deus. Os israelitas queriam comer pão e carne, e em sua infinita bondade Deus deu ambas as coisas a eles. A intervenção sobrenatural da parte de Deus não pode ser negada, visto que ainda o maná em si fosse uma substância natural, a quantidade diária especificamente controlada não podia ser explicada por meio natural. Além disso, o fato de que o maná podia ser guardado apenas no sexto dia, sem que aquela substância estragasse, também era algo que dependia da ação divina. Outro detalhe que aponta para um feito extraordinário da parte de Deus é a informação de que uma porção do maná foi separada e guardada num vaso para servir de lembrete para as gerações futuras do poder sustentador do Senhor que cuidou dos filhos de Israel no deserto, após tê-los tirado do Egito. Dessa forma,
os israelitas foram alimentados com maná durante 40 anos, até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Mais tarde, o Novo Testamento revela que o maná que caiu do céu no deserto era um símbolo que apontava para o verdadeiro maná, Jesus Cristo, o pão da vida que desceu do céu. João 6, 26, 5, 8. Amém? Fique conosco. Vamos continuar juntos nessa leitura maravilhosa. Um grande abraço a todos. Que Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus.